polícia acaba com o plano de uma quadrilha que pretendia roubar mais de R$500 mil de uma empresa em São Luís. Resgate de presos é evitado em delegacia de Rosário. Em São Luís, bar é notificado por falta de licença ambiental. Em Imperatriz, Procon divulga lista negra com os nomes das empresas mais reclamadas. Fim de semana de derrotas para o Maranhão. Basquete feminino perde fora de casa e o rugby levou a pior em jogo contra o Piauí. Olá, boa noite para você. 9 homens armados foram presos na delegacia deste sábado, na madrugada deste sábado, pela Polícia Civil, na BR-135, próximo à Vila Itamar. Eles pretendiam roubar R$600 mil de 2 empresas de alimentos e bebidas. Foi mais de um mês de investigação até a prisão da quadrilha. Eles estavam sendo monitorados após denúncias de assaltos a residências, quando a polícia recebeu a informação de que o bando iria fazer um assalto ainda mais audacioso. Um assalto em 2 grandes empresas que renderiam a eles os R$600 mil. De acordo com as investigações da polícia, com a ajuda de Wesley Salles Marinho, funcionário da empresa, os criminosos foram informados sobre o horário de recolhimento do dinheiro apurado em caixa. Armados com 4 revólveres e 2 pistolas, além de munição, eles usaram 3 veículos, um deles roubado, e coletes à prova de balas, mas não conseguiram escapar do cerco policial. Este automóvel com placas do Piauí ficou com as marcas do tiroteio. O vidro do motorista ficou destruído e há sinais dos tiros por todos os lados. Eles reagiram, né? Um dos nossos policiais foi baleado, mas graças a Deus está bem, foi alvejado na perna. Um dos marginais dos elementos morreu. Materiais para arrombamento também foram apreendidos. Todos os 9 presos foram apresentados na Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos na Vila Palmeira. Entre eles há também Luiz Bruno Castro Santos, conhecido como Bruno da Matança e apontado como o mais perigoso do bando. Outro homem que não voltou da saída temporária de Páscoa vai retornar, sem os direitos garantidos, para o complexo penitenciário de Pedrinhas. Um homem morreu no confronto com a polícia. A identidade dele ainda não foi revelada. E a polícia conseguiu evitar o resgate de 6 presos que estavam na delegacia de Rosário. Esse caso também aconteceu durante a madrugada. Eduardo Ericeira, quais são os detalhes deste caso? Boa noite. Pois é, Olavo, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham o Jornal da Difusora. A tentativa de resgate aconteceu na madrugada desse sábado, como você falou, na delegacia de Rosário, do município de Rosário, que fica a menos de 100 quilômetros aqui da capital São Luís, onde aconteceu uma tentativa que deu certo, um resgate que deu certo no complexo de Pedrinhas. Dessa vez apenas foi uma tentativa. 6 detentos iriam escapar se o plano tivesse dado certo. Esse homem que aparece na imagem, um homem que foi identificado como Genivaldo dos Santos Silva, de 33 anos, estava dentro da delegacia e ia dar apoio à fuga. O policial ouviu o barulho e efetuou a prisão dele. Genivaldo dos Santos Silva já foi preso por tentativa de roubo. Um homem que estava do lado de fora e daria apoio à fuga, conseguiu fugir. Os presos devem ser transferidos para a unidade prisional no próprio município de Rosário ou então para o complexo penitenciário de Pedrinhas, mas isso só quando abrir vagas. É com você, Olavo. Obrigado, Eduardo, pelas suas informações. E a Operação Centro Legal foi realizada na noite desta sexta no centro da capital para organizar o comércio informal, evitar a obstrução do espaço público e poluição sonora em bares da região. Durante a operação foram vistoriados 4 pontos no projeto Reviver: o Beco da Faustina, Beco Catarina Mina, Rua Portugal e Rua da Estrela. Os locais foram alvo de denúncias. Na Faustina, um bar teve as atividades suspensas por falta de licença ambiental e foi notificado pela Blitz Urbana. Já em Imperatriz, órgãos de segurança estão de olho no desrespeito à lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes. O estabelecimento comercial que for flagrado vendendo bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes poderá ser interditado, multado e o dono ainda responderá na justiça.
Antes, o caso era tratado como contravenção penal. Além de ter uma pena menor, poderia ser substituída por multa. Agora é crime de detenção de 2 a 4 anos de prisão. Vai responder a 2 infrações, uma criminal, né, que tem essa pena de 2 a 4 anos, e a administrativa, que vai repercutir diretamente no estabelecimento dele. Para fazer valer a lei, que foi sancionada pela presidente no último dia 18, será realizada em Imperatriz uma operação para fiscalizar a lei que está mais rígida. Já de acordo com o delegado, além da operação da venda de bebidas a menores em bares, também será fiscalizado o horário de funcionamento. Se a gente conseguir flagrar dentro de um estabelecimento desse um menor de 18 anos ingerindo bebida alcoólica, nós vamos trazer o dono do estabelecimento e autuá-lo em flagrante. Em vários pontos da cidade, seja em bares ou mesmo nas ruas, é comum encontrar adolescentes consumindo bebidas alcoólicas. E daqui a pouco você vai ver um descaso com a saúde no interior do estado. O hospital todo aparelhado é abandonado em menos de um ano após a inauguração. Já estamos de volta com o Jornal da Difusora. E atenção, eleitor que não votou nem justificou a ausência nas últimas 3 eleições. Para não ter o título cancelado, é preciso se regularizar até o início do mês que vem, apresentando os documentos necessários e até realizando o pagamento de multa, na maioria dos casos. Em todo o estado, são quase 55 mil eleitores que precisam regularizar a situação até o dia 4 de maio. Por municípios, encabeçam a lista de quem precisa se submeter à revisão eleitoral Imperatriz, Açailândia, Santa Inês, Codó e Caxias. Em São Luís e em outros 14 municípios maranhenses não existem eleitores correndo o risco de terem os títulos cancelados. Isso porque antes do pleito de 2014, essas populações se submeteram ao recadastramento biométrico e automaticamente estes documentos foram atualizados. São passíveis de perderem o título eleitores que não votaram e nem justificaram a ausência nas urnas nas 3 últimas eleições. Impedimento de tirar passaporte, alguma inscrição em concursos e outras atividades, nível principalmente alguns benefícios federais. Muitos podem até achar o valor da multa muito irrisório, mas vale lembrar que não tendo o título de eleitor, você não terá acesso a diversos outros serviços, como falou agora há pouco, né? Como passaporte e outros também. Consumidores podem ajudar a corrigir problemas e fazer valer direitos na relação de consumo através de denúncias feitas ao PROCON. É que o órgão tem uma espécie de lista negra com os nomes das empresas mais reclamadas. Alexandre Muniz negociou um débito que tinha, mas na hora de receber o salário, a conta estava bloqueada. E eles disseram que não posso sacar o dinheiro. Além dos bancos, quem lidera o ranking de problemas com o consumidor são as empresas de telefonia. Em primeiro lugar ficou a empresa Oi. Em segundo, Vivo. Em terceiro, a empresa de cartões Bradescard. Em quarto, a companhia elétrica Semar. Em quinto, a operadora de telefonia TIM. E em sexto, a Claro. Essa questão da cobrança indevida. E é um quadro assim, que representa o Brasil inteiro. Esta divulgação pode ajudar você, consumidor, a se proteger antes de comprar um produto ou contratar um serviço. A lista com as empresas com o maior número de reclamação já pode ser adquirida aqui na sede do PROCON. No ano passado foram realizados mais de 11.300 atendimentos e 1.500 audiências que são necessárias quando o órgão não consegue resolver o problema pelos canais de solução. A novidade esse ano é que as empresas com mais reclamações serão automaticamente notificadas. Todo atendimento que é feito aqui vai para o ranking e nós temos também o cadastro das reclamações fundamentadas, que são aquelas empresas que não solucionam por outro canal e vão para a audiência. Essa lista está disponível aos consumidores da cidade de Imperatriz, mas vale lembrar que a capital também tem uma lista
negra com essas empresas que desrespeitam o consumidor. E vale reclamar para poder aumentar a lista de empresas e assim elas serem punidas e melhorarem os serviços. E para este domingo a previsão é de muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Em Colinas, as temperaturas variam entre 22 e 33 graus. Chapadinha, 22 e 32. Em Caxias, 23 a mínima e 34 a máxima. Amanhã você não pode perder o Maranhão Rural com os destaques do agronegócio do estado, com a apresentação de Mário Porto. Boa noite, Mário. Boa noite. Vamos conferir o que preparamos para você neste domingo? Você vai conhecer os 2 momentos da Baixada Maranhense no município de São João Batista. E ainda na Baixada Maranhense, a produção rural da cidade de Palmeirândia. Um projeto de revitalização das cabeceiras do Rio Preguiças. E a vida dos produtores rurais do município de Raposa. E o quadro Vida de Domador. E lembrando que o Maranhão Rural começa às 8 da manhã, aqui na rádio AM 680 e às 10 horas aqui pela sua TV Difusora. Simultaneamente pelo difusora.com, então não perca, até lá. Beijo. Obrigado, Thalita e Mário, o programa amanhã está imperdível. Agora vamos falar de um descaso. Um hospital todo aparelhado e com 20 leitos está desativado na cidade de Davinópolis, no sul do estado. Apesar de ser recém-inaugurado, o prédio só funcionou por cerca de 2 meses e agora está abandonado pela prefeitura, que alegou que não tem mais dinheiro para mantê-lo funcionando. Na entrada tem maxixe. Isso mesmo, a hortaliça tradicional do Nordeste nasce na porta do Hospital Municipal de Davinópolis, distante cerca de 10 quilômetros de Imperatriz. Um investimento de mais de 4 milhões de reais até o hospital ficar pronto para o funcionamento, mas 7 meses depois da inauguração, a situação é essa. O setor de urgência e emergência sem nenhuma movimentação, a sala de acolhimento com os equipamentos aguardando pacientes para serem atendidos, assim como a sala de observação, onde os leitos também aguardam pacientes. Tudo parado. Pelo visto, a única coisa que funciona por aqui é o relógio, este sim, sem nenhum atraso. De portas abertas, aparelhado e corredores vazios. Segundo o município, o hospital de 20 leitos deveria ser mantido pelo governo do estado, que repassaria R$100 mil por mês para o funcionamento. O dinheiro não chegou por aqui. Resultado, os moradores de Davinópolis voltaram a solicitar as ambulâncias para serem transportados até Imperatriz. Tem que ficar aguardando, esperando a boa vontade da ambulância chegar, sendo que tem 2 ambulâncias. Mas se torna não tendo nenhuma, porque quando a gente precisa realmente não está nenhuma disposição. Me confirmou que hoje o secretário de Saúde tem assentada com o governo do estado para falar do hospital do município de Davinópolis. Porque até agora, meu irmão, a gente está vendo aí a população sendo atendida em Imperatriz e o hospital municipal fechado. Essa é uma responsabilidade compartilhada da prefeitura e também do governo do estado, que não pode deixar de funcionar uma casa, uma unidade de saúde como essa e o pior, toda aparelhado, mais difícil é construir e aparelhar e colocar para funcionar. Isso é uma etapa que vem a seguir, mas isso tem que ser resolvido o mais rápido possível, porque caso contrário, eles vão procurar atendimento na cidade de Imperatriz, que todo mundo já conhece, é superlotado. E a seguir, dia de derrotas para o Maranhão no esporte. Basquete feminino perde fora de casa e o rugby levou a pior em jogo contra o Piauí. O velório foi na sede do PDT, partido em que Gerry militou desde a juventude. Familiares e amigos lamentaram a morte repentina. Ele tinha 50 anos e morreu na madrugada deste sábado em um hospital particular de São Luís, onde estava internado desde ontem com um quadro de infecção generalizada após evolução de infecção no sistema digestivo. O secretário municipal de Desportos e Lazer de São Luís já havia trabalhado na administração pública na gestão de Tadeu Palácio como secretário de Trânsito e Transportes. Também foi secretário adjunto de comunicação do governo Jackson Lago. Trabalhou ainda como assessor especial da Prefeitura e assessor legislativo na Câmara Federal.
Em nota, a Prefeitura de São Luís lamentou a morte do secretário e decretou luto oficial de 3 dias. O governo do Maranhão também manifestou pesar pela morte de Gerry Abrantes. No município de Rosário, um homem identificado como José Hinaldo dos Santos foi preso após ferir a companheira com um golpe de facão no pescoço. Ele alega legítima defesa após a parceira ter usado uma tesoura para feri-lo. A mulher foi transferida em estado grave para o Socorrão 2 em São Luís. Um suposto pastor identificado como Jorge Bernardo da Silva foi preso, acusado de estuprar uma adolescente em Alto Alegre do Maranhão. O mandado de prisão preventiva foi cumprido no bairro Areal, na cidade de Coroatá. Pastor Jorge, como é conhecido, usava o cargo para atrair as vítimas. Um acidente foi registrado na tarde de hoje na Avenida Pedro Neiva de Santana, Imperatriz. As vítimas teriam ficado presas às ferragens e foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Imperatriz. O estado de saúde delas não foi divulgado. Policiais do 6º Batalhão de Polícia Militar apreenderam 34 pedras de crack e 14 trouxas de maconha no bairro Estiva. 3 pessoas foram detidas no local e a droga vinha sendo chocada por uma galinha. A casa onde o material foi encontrado funcionava como ponto de venda dos entorpecentes. E só uma correção, o suposto pastor que foi preso, ele foi acusado de estuprar 2 adolescentes de 12 anos. Agora vamos mudar de assunto, falar de esporte. Atletas do Maranhão Rugby voltaram hoje a campo em São Luís. Eles enfrentaram a equipe do Piauí, mas perderam dentro de casa. Em jogo, 2 competições, a Copa Nordeste de Rugby 15 e o Nordeste Super Rugby. Todos os times ainda estão no páreo. O Piauí Rugby se recuperou da derrota para a Paraíba na primeira fase por 17-5. Em São Luís, venceu a equipe maranhense por 11-3. Agora a Amaru, a Associação Maranhense Rugby, precisa buscar a vitória fora de casa. No dia 16 de maio, o time enfrenta a equipe da Paraíba. Com essas competições, os times do Nordeste buscam difundir o esporte na região. A própria confederação possa olhar mais para o Nordeste e perceber que o nosso nível está melhorando cada vez mais e que nós temos bons jogadores aqui. Nosso papel principal é esse, é mostrar resultado para que um dia o Brasil possa olhar para o Nordeste. Durante o jogo, prevalece a disputa, mas no final a confraternização entre as equipes. Afinal, para os atletas, o mais importante é mostrar o amor pelo rugby. A gente joga muito por diversão. Existe o lado competitivo, mas o lado da diversão às vezes fala bem mais alto, porque é um esporte que se joga por paixão. E com uma diferença de 23 pontos, o Maranhão Basquete vai ter que voltar para casa com a derrota de hoje na partida contra a equipe de Americana, a primeira finalista da Liga de Basquete Feminino. O jogo aconteceu na manhã deste sábado e terminou com o placar de 96-73. Fora de casa há quase uma semana por causa da mudança inesperada na tabela, a equipe do Imperatriz está ansiosa para enfrentar o Araioses neste domingo. O próximo jogo é o mais importante para o Imperatriz na última rodada da primeira fase do Campeonato Maranhense. Apenas a vitória contra o Araioses interessa. Mesmo longe de casa, o time vai contar com o apoio da torcida, que não embarcou, mas carrega no peito a fé e o escudo do mais querido. Era quarta-feira, aí botou para domingo, aí fica muito em cima para a gente correr atrás do objetivo, que era viajar. Neste bar, a decoração é toda em vermelho e preto. O dono é flamenguista, mas guardou um cantinho para o cavalo de aço. Sofrimento em dobro. É uma emoção dupla, porque eu sou torcedor do Flamengo, sou torcedor do Imperatriz. Então, seu coração domingo está dividido. Vou acompanhar o Flamengo pela TV e vou acompanhar o Imperatriz pelo rádio. Se o Imperatriz vencer o Araioses, entra para o G4 e participa das semifinais, de olho no título. E amanhã tem Superclássico no Castelão. Sampaio e Moto vão se enfrentar na última rodada do Campeonato Maranhense, no jogo que vale a classificação para as semifinais. A abertura dos portões será às 2 horas da tarde e o jogo começa às 4. Antes da partida terá homenagem a Humberto de Maracanã em show de Chagas da Maioba e Roberto Risse. No intervalo serão sorteados prêmios aos torcedores. Os ingressos estão à venda nas bilheterias do Castelão, com preços que variam entre R$ 20
R$50. A partida, vale lembrar, será transmitida pela nossa equipe da Rádio Difusora AM 680. Boa sorte para as equipes e é um programa para a família. O Jornal da Difusora termina agora. A seguir tem o SBT Brasil. Ótimo domingo para você e até segunda.